Ela falou: Natália, o que é que você quer da música? Eu falei: eu quero viver de música. Eu sei que é difícil, mas eu tô disposta a batalhar. Eu aprendi com minha mãe, não é garantido, sabe? Deus não fecha uma porta sem abrir uma janela, eu tô sempre buscando a janela. E aí ela falou: então você tem que andar com músicos, porque você anda com jornalistas. Massa. Mas, né, você quer ver de música, você tem que ter amigos músicos. E aí me apresentou o Coletivo Cavalo Preto, que eu conheci Tuca através desse coletivo. Era um coletivo de compositores maravilhosos, gente muito talentosa aqui do Rio. Elisa Fernandes, Paulinho Tomás, Duda Bra, que era do Cavalo Preto. E aí a gente começou a fazer shows em grupo. E foi aí que eu comecei a me apresentar e tive segurança para fazer apresentações sozinha. Uma amiga minha do Cavalo Preto, Lu Dantas, também jornalista, a gente se juntou e foi se apresentar no Teatro Ipanema, no Beco das Garrafas, no Café Pequeno. Aí eu fui ganhando confiança, né? E vi que funcionava. Que no palco eu entregava, as pessoas se divertiam, gostavam da minha música. E no Réveillon foi quando eu entendi, porque até então eu só tinha cantado em palcos pequenos. E no Réveillon, cantando para aquela multidão, e aquela multidão cantando comigo. Eu falei, eu devo ter algum jeito para esse negócio. Porque era uma responsabilidade grande e eu dei conta, sabe? Eu conquistei aquelas pessoas. Então aquilo também... Eu me apego a esses pequenos sinais e vou seguindo. Mas eu acho que é isso mesmo. Você falou sobre a coisa do coletivo. Acho que você, como jornalista, tem percebido como a cena é importante para que algo floresça, né? É muito difícil para uma cantora solo, para o próprio Tuca, é difícil você não ter um conglomerado acontecendo de artistas juntos, e uma cena, e um manifesto, né? Porque a gente compra coisas e frequenta coisas pelo que aquilo significa também, né? Sim. Então, de repente, coisas acontecem porque aquele coletivo passa a significar algo, a galera começa a ir, ali começa a juntar um povo, daqui a pouco aquilo acontece. Nem todo mundo vai estourar igual, mas eu acho que isso que a Sueli falou, mais do que só ter amigos músicos, é fazer parte de uma cena, sabe? É fazer parte de uma cena. O livro do David Byrne, How Music Works, você leu? Não. Aí ele tem um capítulo que é How to Make a Scene, que é Que muito massa, foda, vou ler. que ele fala do surgimento do punk, né? E ele fala, cara, aquilo aconteceu daquele jeito porque era a única possibilidade, né? Então ele fala que aquele bar abriu as portas em troca da porta, né? Abriu as portas do bar em troca do... né? Tipo, não tinha cachê, era o que dava de porta. E as pessoas ensaiaram sabendo que iam tocar naquele lugar. Então a origem do som cru daqueles trabalhos é porque todo mundo ensaiava para tocar naquele lugar. Então não tinha camarim, já era toscão. Então todo mundo... E tanto que ele fala que aonde a música vai ser escutada, muitas vezes molda a música que vai ser feita. Que faz total sentido. Você sabia que a tua música ia ser executada em capela, você fazia um tipo de música, num castelo, né, num municipal, mas o lugar que eles tinham para executar era o CBGBs. Então, assim, toda aquela cena foi montada para tocar. As bandas iam montando bandas, quero tocar lá também. Então aquilo moldou o som meio tosco, meio cru, meio bruto, né? Mas massa. aquilo acontece, cara, e aquilo mudou o mundo. Uma cena que acontece, um monte de gente viciada em heroína, não era? Ele fala, cara, as pessoas acham que... É muito bonito, ele começa falando isso. As pessoas acham que era algo romântico, e ele fala assim... Era igual é hoje, a gente vai em vários shows e uns são bons e outros são uma merda. A gente não tinha nada de absolutamente especial e a gente não achava que estava vendo algo especial. Mas era uma cena. Então acho que você, como jornalista, é uma outra história, como criar um movimento, sabe? Como você se juntar com pessoas que contem uma história. E um alicerça o outro, que né? juntos tenham um contexto, tenham um posicionamento, seja ele político, ecológico, humanista, poético. Porque quando juntam pessoas, e isso é maior do que cada um individualmente, é muito mais fácil de vocês invadirem. O Tuca, por exemplo, não tem uma cena. Você vê que dificulta. Ele é um cara que faz uma música oitentista, uma MPB oitentista linda, que tem um pé no pop ali, do que a gente chamava de pop lá nos anos 80, né? Sim. Mas ele não tem uma cena. Ele não é moderno, hype. Não... Mas ele tá conquistando do jeito na dele, marra, né? na um marra. Público grande, fiel. Na É marra. muito impressionante. Mas se tiver uma cena de 5, Cresce, 6, né? 10 caras Sim. que se comuniquem de uma forma que tenha uma certa unidade, vira uma cena, porque quando ele vai, vão outros. Né? Então, acho que isso é uma coisa para você pensar. Até porque você é uma pessoa que tem uma visão macro de jornalística do que está acontecendo culturalmente na cidade, na tua cidade, no Rio, etc. Entrevistou um monte de gente. Como que se cria essa cena? Até o Me Cante Uma História pode ser
uma coisa que junta tudo isso, sabe? Da cantora, da artista, da jornalista, da atriz. Você tá falando de cena, você tá falando de cena, mas eu tô voltando pro coletivo porque eu acho importante dizer. Foi lá que eu conheci. Tô falando bobagem? Não, faz todo sentido. Mas sabe autoflagelo? Sei. Eu não falei de Matheus Prevot, que foi lá no coletivo que eu tava aqui me autoflagelando. Eu falei, tinha que falar de Matheus Prevot, porque ele era do coletivo e ele acreditou em mim em 2015. Eu falei, Matheus Prevot, vamos tocar comigo, eu vou ficar rica e famosa amanhã. Até hoje ele espera. E tá comigo. E foi ele que possibilitou, né, que eu me apresentasse, e segurou minha mão mesmo. E me trouxe, me desafia até hoje.